Então nós vamos começar esse momento falando sobre a palavra de Deus, e quero que você repita comigo, que está escrito a palavra de Deus, fala assim, começa falando, repetindo comigo, junto comigo, amém? Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fala assim, eu amo a Deus, eu amo a Deus, e todas as coisas cooperam, contribuem, ajudam aqueles que amam a Deus e são chamados segundo os planos de Deus, segundo os propósitos de Deus na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós somos, irmãos, o povo mais feliz da terra, porque nós temos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós podemos adorar o Senhor, nós sabemos que poderoso é aquele que nos cuida de nós, podemos na hora de deitar dizer, em paz me deito, e logo pego no sono, porque é Deus que me faz repousar em segurança. Irmãos, nós temos confiança no Senhor, é Ele que guarda a nossa vida, então nós precisamos ter essa confiança, ter esse entendimento do que Deus tem para a nossa vida. Todos nós que estamos aqui hoje estamos sendo provados, irmãos, nós estamos passando por um período de provação nessa terra, nós somos criados para sermos provados. O homem caiu, ele se afastou de Deus, Deus está dando uma oportunidade para você e para mim, de reconciliar com Deus, de ter uma nova vida. Por isso que Deus permitiu você conhecer tanto o bem quanto o mal. Você hoje já tem noção de ter uma vida longe de Deus e na presença do Senhor. Então hoje é o tempo da provação, é o tempo da oportunidade. Deus, Ele prova a nós o tempo inteiro, Ele está provando a nossa vida, a nossa fidelidade, a nossa santidade, o tempo todo. E como Deus está nos provando, irmãos, em cada detalhe do nosso coração, como Ele está nos provando em cada coisa que nós temos que fazer aqui na terra, nós temos que ter uma vida de vigilância, de santidade, porque tudo acontece de acordo com a sua vontade. Se você não quiser prevalecer a vontade de Deus na sua vida, você tem o livre-arbítrio. E é interessante que quando a gente estuda a palavra de Deus, nós notamos que essa provação, ela vem o tempo todo sobre a nossa vida. Quando o Senhor Jesus voltar, a Bíblia ensina que Ele vai levar a sua igreja e logo após começa o milênio. E vai ter um período grande de milênio, 1000 anos. E esse período, logo após o término do milênio, nós vamos ter uma coisa que a Bíblia Sagrada ensina, que Satanás, o diabo, vai ser solto por um período breve, e ele vai enganar os 4 cantos da terra, e vai juntar um exército tão grande quanto a areia do mar, para atacar Cristo. E por que Deus permite isso? Porque todo ser humano precisa ser provado. Irmãos, ninguém vai para o céu sem provação, e hoje nós estamos passando por um período de provação, e a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, não tendo que envergonhar, e conhecendo bem a palavra de Deus. Então nós vamos estudar a palavra de Deus hoje, para ver o dia da oportunidade. Aqui nós vamos ver pessoas que aproveitaram a oportunidade, de pessoas que não aceitaram a oportunidade, e desprezaram a oportunidade que Deus está nos dando. Então nós vamos... O irmão Aguinaldo ali, Adivaldo, paz do Senhor, irmão Adivaldo. Irmãos, vamos ler então, João capítulo 8, amém, irmãos? João capítulo 8, hoje é um dia muito importante, irmãos. Hoje eu posso dizer para você que é o dia mais importante da sua vida, porque você está vivo, você está aqui podendo adorar a Deus. O dia de amanhã não sabemos, mas hoje é o dia mais importante da sua vida. Desfruta o máximo, irmãos, desfruta esse momento, aproveita, adore a Deus agora, irmãos, adore a Deus agora. A Bíblia diz, tudo que você tiver que fazer, faça logo, faça com todas as suas forças, faça com toda a sua boa vontade, porque para onde você vai, irmãos, para onde nós vamos? Na sepultura, não há obra nenhuma, então só temos essa oportunidade agora. Após a morte vão ser julgados por Deus,
Então aproveita o momento, adore a Deus, se santifica, abandona o pecado, e é isso que nós vamos ver hoje na palavra de Deus. E aqui diz, João capítulo 8, versículo 1, começa assim, Jesus, vamos repetir essa palavra, fala assim, Jesus. Irmãos, esse nome é acima de todo nome, esse é um nome que tem poder para livrar você da morte eterna. Ele morreu por você, irmão, ele morreu por você. Ele morreu por você. Ele diz que Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença, uma mulher surpreendida em adultério. Vamos raciocinando. Vamos pensando nessa cena, uma mulher ser trazida na presença de Deus lá no templo, e ela foi apanhada em adultério e colocada na presença de Jesus, e colocaram no meio de todos, e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela sua própria consciência, todos nós temos consciência do pecado, irmãos. Ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Quando você ficar mais velho, irmãos, você vai ver como é que a experiência da vida te mostra a entender qual o valor da vida, qual o valor, a necessidade de ter um encontro com Deus, de que tudo que você viveu nessa terra, 99% de tudo que você fez, não teve valor praticamente nenhum. Poucas coisas são importantes. O Senhor Jesus disse para Marta, Marta, pouca coisa nós precisamos nesse mundo, e Maria escolheu a melhor parte. E continuando aqui diz, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava, erguendo Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais, vai, comece uma vida nova, vai, estou te dando uma chance, eu vou morrer por você. Jesus não tinha morrido ainda, mas Jesus estava dizendo, eu vou morrer por você, eu vou pagar o seu pecado naquela cruz, mas não peques mais. Deus está dando uma nova oportunidade para cada um de nós, irmãos. Nós tivemos uma vida totalmente atribulada. Muitas vezes nós não comentamos, escondemos, mentimos, mas Deus conhece tudo. E Ele diz para nós nessa noite, vai e não peques mais. Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de poder pagar naquela cruz os nossos pecados, e nos dá a oportunidade de uma nova vida, porque a palavra do Senhor diz, ó Pai, que quem está em Cristo, nova criatura é. Então nós precisamos verdadeiramente nascer de novo, Senhor. Precisamos verdadeiramente, Senhor, ter uma vida na presença do Senhor, abandonando tudo aquilo que nos afastava, Senhor, todo embaraço das nossas vidas, Pai. Abençoa a tua família que está aqui, Pai, cada família, cada pessoa que veio na casa de Deus buscar o Senhor para te adorar e te servir, para aprender da palavra de Deus e colocar em prática, Senhor. Abençoa o teu povo, Pai,
É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, glorificando a Deus. Glória a Deus. Irmãos, essa cena toda que nós lemos aqui aconteceu em Jerusalém. Estava tendo uma festa dos tabernáculos. E essa festa dos tabernáculos, vinham gente de várias aldeias, de várias cidades vizinhas, de povoados, e eles se reuniam ali, e eles se acampavam em tendas improvisadas ali em Jerusalém. E aquilo ali gerava uma certa confusão. Você imagina bem aquele monte de tendas, então havia muito tumulto. E aquela mulher, ela aproveitou aquele tumulto, aquela confusão toda, naquela cidade, e adulterou. Ela traiu o seu marido. E é interessante notar que nós estamos chegando próximo também a uma festa agora de carnaval. E muitas pessoas aproveitam essa festa de carnaval para adulterar. Tem homens que se vestem até de mulher e começam a praticar atos totalmente contrários à palavra de Deus. E nós começamos a enxergar a história dessa mulher, que ela era uma mulher casada, traiu o seu marido, e ela foi pega em flagrante, e foi levada na presença, foi levada no templo. E como eles queriam acusar Jesus, eles queriam pegar Jesus e de alguma forma pensar, bom, de qualquer maneira, nós vamos nessa história arranjar um jeito de matar Jesus. E levaram aquela mulher na presença de Jesus e perguntaram para Jesus: e tu, que dizes? Essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda matar a pessoa. Porque se Jesus dissesse que era para liberar aquela mulher, para perdoar aquela mulher, estaria indo contra a lei de Moisés. E com isso ele podia ser acusado de estar indo contra a lei de Moisés. Se ele falasse, não, nós vamos então praticar o que a lei manda, ele também poderia ser acusado, porque ele está mandando matar, e a lei de Roma dizia que só os romanos poderiam exercer essa função de ordem de matar alguém. De qualquer jeito, a intenção era deixar Jesus com uma maneira de trazer Jesus a um erro para que ele seja condenado. E aí nós vemos as intenções, pessoas que pegam pessoas, usam pessoas. E uma das coisas que eu quero mostrar aqui na palavra de Deus é que em Deuteronômio, capítulo 22, fala sobre isso. E é muito interessante a gente ver isso na Bíblia. Em Deuteronômio 22 diz assim: se um homem for achado deitado como mulher casada, ambos serão mortos. Cadê o outro homem? Olha a parcialidade. Cadê o homem? Só levaram a mulher. Aqui diz: se um homem for achado deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher também. Assim extirparás o mal de Israel. E quando nós lemos também Levítico, capítulo 20, versículo 10, Levítico 20, versículo 10 diz: se um homem cometer adultério com a mulher de seu próximo, ambos, o adúltero e a adúltera, certamente serão mortos. Certamente serão mortos. Então aqui está mostrando a palavra de Deus o juízo que existe sobre o pecado. Porque o salário do pecado, irmãos, é a morte. Muitas pessoas brincam com o pecado, e Deus está dando para nós aqui uma oportunidade, irmãos, de ter o perdão de Deus. Jesus morreu por nós, dando uma oportunidade de escapar da lei.
Há um escape ainda, mas esse escape ele é momentâneo, e ele é muito pequeno o tempo para nós arrependermos, porque a Bíblia ensina que após a morte, segue-se o juízo final, nós vamos ser julgados pelo Senhor. Então é necessário entender que essa mulher cometeu um pecado passível de morte. A lei de Moisés previa a morte para o caso de adultério, e essa mulher sabia disso, ela já estava resignada ali, sabendo que ia morrer. Todos nós que estamos aqui sabemos que o salário do pecado é a morte. Se você não entregar sua vida a Jesus, não renunciar ao pecado enquanto você está vivo, irmãos, você sabe que a condenação está sobre cada um de nós. Por isso que nós louvamos tanto a Deus e buscamos tanto ao Senhor Jesus, porque Ele é a nossa única esperança. Nós precisamos entender que a morte está na nossa frente. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, que é melhor você ir num cemitério, num velório, numa casa de luto, do que numa festa, porque ali nós vemos o fim de todos os homens, e o nosso coração precisa se atentar sobre isso, lembrar disso, e nós precisamos tomar posição, irmão. Uma das coisas que fez eu buscar Deus foi exatamente isso. Eu trabalhei praticamente 20 anos dentro de um cemitério, e ali naquele cemitério, no maior cemitério de São Paulo, ali tinha um necrotério, e eu trabalhava no necrotério, fazendo necrópsia ali. Todos os dias vi muita gente morrer, de todas as causas possíveis, irmãos. Pessoas que morreram porque escorregaram no banheiro, pessoas que estavam andando na rua e escorregaram na calçada, pessoas que foram assassinadas, acidente de trânsito, afogamentos, um atrás do outro, principalmente naquela represa de Moriporã, era um atrás do outro. O final de semana era uma loucura. Quando chegavam aqueles cadáveres já putrefeitos, colocavam a máscara, mas mesmo assim um cheiro insuportável. Irmãos, a morte é uma coisa real. Nós temos dentro de nós uma espécie de preservação, e achar que nós não vamos morrer, é só o vizinho que morre, só ele que vai pegar essa doença, só ele que vai para o CTI e vai morrer. Nós precisamos estar atentos, irmãos, a nossa vida é uma só, essa é a única oportunidade. Então hoje Deus colocou no meu coração de falar sobre oportunidades. Oportunidades, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para hoje. Porque, irmãos, imagina bem, aquela misericórdia do nosso advogado Jesus Cristo, advogando a causa daquela mulher acusada, e Ele é o nosso advogado, irmãos, enquanto você ainda tem tempo. Quando Jesus disse para aqueles homens, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, Ele estava usando uma palavra, que no grego chama anamartetos, que significa sem pecado, mas ela significa mais que isso, ela significa sem um desejo pecaminoso. E o próprio Senhor Jesus disse, que se você olhar para uma mulher com má intenção, com a intenção, que não seja uma intenção pura, que não seja uma intenção, que se você olhar de uma forma impura para uma mulher, você já adulterou com ela do seu coração. E a palavra de Deus também diz, no livro de 1 João, que quando você odiar uma pessoa, você já matou aquela pessoa, você já é um assassino. Porque Deus estava nivelando todas as pessoas, mostrando que todos pecaram, e todos estão destituídos da graça de Deus, todos nós carecemos da misericórdia do Senhor Jesus. Não há um justo sequer, irmãos, todos nós aqui precisamos passar pelo novo nascimento. Quando Nicodemos procurou Jesus à noite, Jesus deixou bem claro, é necessário nascer de novo, irmãos, é necessário. Todos nós estamos passando pela aprovação nessa terra, e a aprovação é para ver se você vai ser aprovado ou reprovado, e só temos essa oportunidade, irmãos. Então, o que nós vamos dizer aqui hoje? Aquela mulher, ela foi perdoada, mas aqueles homens que estavam acusando, eles estavam com pedras na mão, pegar esse aqui que não está entornando, pegaram a pedra na mão, e com aquela pedra, irmãos, eles queriam matar aquela mulher.
Quando Jesus diz: quem não tem o pecado, quem não tem intenção de pecado no seu coração, atira a primeira pedra. Eles jogaram as pedras no chão. Imagina, eu fico imaginando o barulho das pedras caindo no chão. Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, foi que eles não se arrependeram. Eles foram embora. Eles perderam a grande oportunidade de se arrependerem e serem salvos. Por isso que Jesus sempre combatia os fariseus e os escribas, chamando de hipócritas, porque eles não tinham um coração verdadeiro. Eles sabiam que eram pecadores, sabiam que Jesus era o Messias, mas eles não queriam se arrepender. Tem muitas pessoas que têm essa oportunidade também, irmãos, mas não tomam a decisão. Estão mais agarrados no pecado do que em Deus. Mais agarrados no pecado do que em Deus. É interessante que aqueles homens foram embora, acusados pela própria consciência. Mas Jesus, ele não foi negligente. Ele sabia que aquela mulher precisava de uma mudança de vida. E Jesus disse para ela: vai, mas não peques mais. Há uma condição, irmãos. Deus, ele deixou para nós uma necessidade de uma transformação. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o pecado, ele alcança a misericórdia de Deus. Há necessidade desse novo nascimento, necessidade de uma vida nova daqui para frente. Aqueles homens persistiram no erro, eles não aproveitaram essa oportunidade. E quando eu leio na palavra de Deus, eu vejo uma coisa que me chamou muita atenção também, sobre o jovem rico. Acho que todos conhecem a história do jovem rico. Ele chegou perto do Senhor Jesus e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele estava ansioso, aqui, como todos aqui desejam a vida eterna. Eu creio que não tem nenhuma pessoa aqui dentro desse local, aqui da igreja, que não tem desejo de ser salvo. Todos que estão aqui, eu tenho certeza que desejam ser salvos. Mas cada um de nós tem alguma coisa que precisa ser jogado fora. Cada um de nós tem algum pecado que precisa ser lançado fora, irmãos. E aquele homem que queria a salvação, aquele jovem rico, Jesus falou para ele onde estava o grande problema da vida dele. E aquele jovem, quando Jesus disse para ele vender as coisas que ele tinha e dar para os pobres, e depois seguir a ele, ele simplesmente ficou entristecido e foi embora. Só que Jesus Cristo, Senhor, ele não saiu correndo atrás do rico e falou, olha, daquele jovem, falou, vem cá, vamos negociar então, não precisa fazer isso tudo, vamos fazer só um pouquinho. Jesus não fez isso. Existe uma necessidade de uma renúncia, irmãos, do pecado. A Bíblia diz que o Senhor Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, todos nós precisamos renunciar a muitas coisas para herdar a vida eterna. E os discípulos ficaram muito impressionados com aquilo. E o Senhor Jesus disse: olha, é muito difícil um rico ser salvo. Dificilmente um homem que tem posses vai herdar a vida eterna. E ele chegou a dizer: é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Isso traz para nós muitas reflexões, principalmente quando pessoas que nós encontramos todos os dias, pessoas que são avarentas, pessoas que podiam fazer algo e não fez, que você não chegue no último dia da sua vida e diga assim: poderia ter feito mais,
Eu poderia ter feito alguma coisa. Deus me dê pelo menos mais um tempo de vida para fazer. Só que já não vai haver mais tempo. Porque nós já estamos, cada um aqui já estamos na prorrogação. Eu me lembro quando o rei Ezequias recebeu aquele tempo a mais para colocar sua casa em ordem. Deus já deu para nós muito tempo. Quantos livramentos de morte nós já tivemos, irmãos? Quantas vezes você orou a Deus, falou: Deus, me livra disso aqui, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou me consertar, eu não vou mais fazer esse pecado, eu vou largar esse pecado. Quantas vezes Deus já te deu tempo a mais de vida, irmãos, para se consertar, para colocar sua casa em ordem, que Ele disse: olha, você vai morrer, você não vai viver, é certo que você vai morrer. E Deus deu um tempo de vida para cada um de nós aqui, para consertar a nossa vida, irmãos. Cada um de nós aqui já está na prorrogação. Nós sabemos dos livramentos que Deus nos deu. Precisamos aproveitar esse tempo, irmãos, único da nossa vida. Numa conversa, irmãos, de poucos minutos, 15 minutos que eu converso com uma pessoa, eu sei se o coração dela está nas coisas de Deus ou se está nas coisas aqui da terra. Porque a Bíblia diz que onde tiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Com pouco tempo de conversa com a pessoa, você sabe onde está o coração dela. Então é necessário nós aproveitarmos o tempo, irmãos. Tem gente que fica brincando de passatempo. Tem gente que fica na frente de uma televisão. Eu não acredito num negócio desse. Tem gente que fica na frente de uma televisão, perdendo tempo ali, assistindo um filme que depois fala: até me arrependo, não devia mesmo, podia ter feito isso, podia ter aquilo, mas continua persistindo no erro todos os dias, não ora, não busca Deus, não jejua, não vai para um monte, não ajuda o próximo. Irmãos, uma coisa que me chama muita atenção é quando, na parábola do rico e daquele mendigo chamado Lázaro. Quem já ouviu falar? A Bíblia ensina que existia um homem rico, existia um mendigo chamado Lázaro, e todos os dias ele ficava na porta da casa do rico, e ali ele procurava receber alguma coisa, mas aquele homem vivia dissolutamente, aquele homem não ajudava, não fazia nada, e Deus, querendo ajudar aquele rico, colocou aquela pessoa na porta dele, porque havia uma tradição em Israel, quando você tivesse uma pessoa pobre, você colocava perto da casa de um rico, para ver se o rico podia ajudar aquela pessoa. Só que aquele homem foi reprovado por Deus. Quantas pessoas mendigas, quantas pessoas nuas, quantas pessoas sem comer, estão passando fome, desabrigados, e nós passamos de largo. Cada pessoa que Deus coloca na nossa vida, irmãos, é Deus te dando a oportunidade de fazer algo de bom. Não existe coincidência, irmãos. Tudo está registrado por Deus. Tudo está registrado. É necessário a gente aproveitar essas oportunidades que Deus está dando. Eu falei para vocês, e eu estou dizendo mais uma vez, nós estamos passando aqui na terra um período de provação. Cada dia nós somos provados, irmãos. Todos os dias da nossa vida nós somos provados. Hoje é o tempo da provação. Se você está abandonando o pecado, que está os embaraços da nossa vida, o bem que você deixa de fazer todos os dias, a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele está pecando contra Deus. Lázaro, irmãos, Lázaro, aquele homem pobre, aquele mendigo, era a grande oportunidade para aquele homem rico praticar a justiça e ser salvo. Ali era a grande oportunidade da vida dele. Não somos donos de nada, irmão, nada. Nós somos mordomos de algumas coisas que Deus colocou no nosso coração. Na nossa vida, nós não somos nada. Eu até comentei já
que essa roupa, por exemplo, que eu estou aqui, a roupa bonita que a Lucimara me ajeitou lá, acabei ficando mais ou menos. Tem gente que está de olho nessa roupa aqui, ó, porque sabe que morrer já está com a roupa na mão. Não somos donos de nada, irmãos. Nada. Não vamos levar nada dessa terra. Nada. Mas a Bíblia ensina que você pode levar suas obras. A Bíblia diz para você juntar tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, nem ladrão rouba, irmãos. Nós temos um tempo na terra de provação, e esse é o tempo que Deus preparou para você e para mim, irmãos, abandonar o pecado, abandonar tudo aquilo que está afastando de Deus. Não adianta mentir, tentar esconder, porque Deus está tudo registrado, irmãos. Deus ordenou, tem uma ordem de Deus. Ele diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás ao próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus ensinou que nós temos que amar o próximo de uma forma profunda, irmãos. Esse é um mandamento muito forte, por causa do egoísmo do homem. Não vamos levar nada, irmãos, nada. Nada. Eu vou ler para vocês um versículo que toca muito o meu coração, em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7. Esse versículo diz que quando você encontrar um pobre na porta da sua casa, presta atenção, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Não fecharás, irmãos. Mateus 25 diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, estive com sede, me deste de beber, estive nu, me vestiste, estive preso, me visitaste. Irmãos, e eles perguntaram: mas quando nós tivemos assim? Ele falou: toda vez que fizerem um pequenino desses, estariam fazendo a mim mesmo. Deus deixou para nós ensinamentos profundos, irmãos. Lázaro, irmãos, era grande oportunidade. Lázaro foi uma provação para aquele homem, mas todos nós somos provados a cada dia também, da mesma forma. Todo dia Deus coloca uma provação na sua vida, porque é assim que Deus examina o nosso coração. É muito interessante. Ontem mesmo eu estava ali na penitenciária de Tucum, e o culto lá começa às 13h, nós fazemos evangelismo, e eu cheguei lá ontem à 13h, e fiquei esperando até 13h30, 1h40, não chegou ninguém, e eu fiquei desesperado, falei: meu Deus, não vem ninguém para evangelismo. Ainda falei para o guarda do presídio: olha, cadê o pessoal? Não veio ninguém, só está o senhor aí. E eu esperei mais um pouco, falei: meu Deus, liguei para todo mundo, ninguém atendia. E eu falei com o guarda: olha, só eu mesmo, tem que ser eu mesmo. Ele falou: tudo bem, pode entrar. Entreguei meus documentos, registrou lá, e eu entrei. Quando eu cheguei ali na portaria, lá dentro, passando aquelas monte de portas, né? Cheguei já na parte onde ficam os presos. Ele falou: nós vamos soltar todo mundo no pátio, e você vai fazer o culto hoje no pátio com todo mundo. Só que eles não entram lá, você entra ali e pode ficar à vontade. E aí soltaram todos aqueles presos, multidão de presos. Ali era uma penitenciária só de crimes sexuais, centenas e centenas e centenas de pessoas. E aí aquele monte de gente sentada assim nas quadras, para reunir gente para tudo, muito mais que esse aqui hoje. Reuniu aquele bolo de gente ali. E eu falei: Deus, agora é contigo.
agora é contigo. Não tinha ninguém para louvar, não tinha ninguém para louvar ali. E eu falei, eu vou louvar. Eu não sei louvar. Vamos lá, cadê o grupo de louvor? Eu não tinha esse grupo para me ajudar lá. Mas Deus colocou no meu coração, irmãos. E eu comecei a louvar um hino que dizia assim: era um pecador, andava sem Jesus. E quando eu comecei a louvar aquele hino, irmãos, os irmãos, Deus, o Espírito Santo, Deus tomou aquele povo. E eu fiquei maravilhado de ver eles adorando a Deus, aquele monte de homens se ajoelhando ali. Deus estava dando uma oportunidade para aqueles homens, irmãos. Todos nós estamos tendo oportunidade. Muitas pessoas querem acusar, ser acusadores. Nós não podemos acusar ninguém, só Deus pode julgar uma pessoa. O que nós temos que fazer é perdoar e amar. É perdoar e amar, irmãos. Vamos cantar junto esse hino, vamos fazer como aqueles presos, vamos dobrar perante o Senhor, que diz assim: